Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos. Então, como de praxe, eu tenho o meu amigo aqui, Lucas Bleicher. Tá tudo bem aí, Lucas? Opa, tudo beleza? E agora, não tão de praxe, temos um convidado hoje. Mais um episódio com um convidado. E hoje aqui é uma honra receber ele aqui, o nosso mestre aqui, o grande Zabuzeta. Tudo bem, Zabu? Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Primeiramente, eu que agradeço aqui a oportunidade de falar com duas feras inabaláveis do board game, cara, porque o que essa galera sabe de board game, cara, tá ligado? Eu sou a raspa da unha, assim. Que isso, rapaz? Não, mas é sério, porque eu admiro demais a opinião de vocês e também os jogos que vocês abordam, então pra mim é sempre jogo eu tá trabalhando ali ao mesmo tempo conhecendo juntos os jogos. Tô trazendo as coisas diferentes aí, né? E você não viu o Lucas se soltando ainda, então ele ainda vai trazer um, cara, que a gente sempre pede. Um dia você cobra também, Zabu, que é o jogo... Como é que é, Lucas? Entregador de pizza psionico fantasma. Ah, nossa, é o Psyche Pizza. Psyche Pizza Delivers Go to the Ghost Town, cara. É muito bom. Rapaz. Esse vai ser o auge. Esse a gente deixa o programa número 100, assim, entendeu? Um especial só dele, assim, ó, só desse jogo. Sim. Ó, hoje, então o que a gente vai fazer? Eu vi aqui que a gente tinha umas perguntinhas, né, lá no Spotify, né? E eu, ainda aprendendo aqui um pouco, não tinha pego elas a tempo. Então o pessoal agora, além da Ludo, pode deixar lá também, né, qualquer comentário. E a gente tem 2, tá? E eu vou pegar o primeiro aqui pra nós. No episódio do Chicago Express, ó, do Laurindo. E ele perguntou aqui, ó, o Irish Gouge tem a mesma pegada do Chicago Express? Lucas? Vou ficar devendo. Até hoje eu não joguei a Irish Gouge, é uma pena, né? Porque é um dos que saiu uma edição grande, né? Uma empresa grande, que é a Capstone, né? Vou ter que deixar pra responder. Mas é aquela coisa, eu nunca joguei, mas eu conheço quem tenha, 2 inclusive. Em algum momento eu vou poder responder essa pergunta. Deixa eu só aproveitar e perguntar uma coisa pro Lucas aqui, se ele ficou feliz com a imagem, né, do Wabash Cannonball, que você estava na dúvida. Gostou do que você viu? Nossa senhora, é como eu falo, né? Os caras não são, nossa, mas é que a original, assim, não era aquela coisa linda, mas era muito funcional, né? A Queen Games é lindíssimo, mas talvez não seja tanto. Aí os caras, não, pra ser justo, então, vamos fazer um negócio que não é nem bonito, nem funcional, pra não entender, pra não usar. É isso mesmo, cara. Esse eu achei pavoroso. Nossa. Sacanagem, né, cara? Só o John Bora que gostou daquilo ali, né? Eu vejo ele defendendo nos tópicos lá do BGG. Ó, eu joguei o Irish lá no Tabletop Simulator, uma época bem rápida, assim, eu não lembro muito. Eu nem considero que foi uma partida inteira, assim. Foi uma época que a gente ficava, cara, com muito mod, assim, muito. A gente ficava jogando um atrás do outro, meio na loucura, assim. Essa época eu conheci muito jogo, mas eu considero ao mesmo tempo que eu não conheci, sabe? Sei como é. Muita coisa rápida, assim, na gana de ver vários, não conto. Mas eu lembro, assim, um pouco, assim, ó, eu acho que por ser Cube Rails, a pegada é a mesma, né? A gente pode considerar isso. Mas, assim, pra mim, do Chicago Express, a gente falou um monte lá no programa, aquele mecanismo de selecionar a ação é muito único, né? Eu acho que quando você começa a jogar mais, você vê que é aqui que tá o charme do jogo. E isso não tem no Irish Gouge, né? Mas você vai ter o resto das coisas, né? São esses pequenos detalhezinhos nos Cube Rails que dá o charme do jogo, né? Sim, e às vezes é umas coisas que, assim, parece que pouco mais faz uma diferença absurda. Isso, exato. Você vai falar, mudou uma coisinha aqui, mas muda, né? Assim, os únicos que, assim, eu vi, não, esses aqui realmente não tem por que você ter 2 que são muito parecidos, é o Chicago Express e o American Rails. Aí realmente é muito parecida a lógica, a única diferença é o mecanismo de ação, né? A ação no sentido de o que você vai fazer, né? O Chicago Express tem uns negocinhos lá que você vai a mais, e no American Rails, na verdade, é aquele esquema que tem várias opções, mas algumas são parecidas, e as pessoas vão escolhendo, isso define também qual vai ser a ordem do turno seguinte. Mas tirando isso, é exatamente a mesma ideia. Muito parecido, né? Mas os outros, assim, tem coisa que muda completamente o estilo de jogar, assim, sei lá, pega aquele German Railways, assim, não tem mais o esquema de diluir share, então, que é uma coisa que serve muito pra atacar agora o Wabash Cannonball, né? E isso. Talvez o Laurindo não tenha jogado ainda Cube Rails, né? E aí o Irish Gouge acaba sendo mais acessível, né? Porque consegue pela Capstone. Legal. Tô imaginando aqui, né? Então, se for isso, Laurindo, pô, vai na fé, porque é muito bom e não vai te desagradar pra conhecer o estilo, não. Você falou da Capstone, eu lembro que na época que eu tava com o Jogatino, o Capstone eram jogos, assim, que era muito difícil de ter acesso. E agora parece que eles mudaram um pouco, né? Parece que eles estão mais acessíveis do que elitistas, assim, sei lá. Eu acho que ainda sai um pouco caro, mas esses aí, em particular, dos Cube Rails, saiu barato, assim, mesmo pra importar na época que dava pra pegar ali no Tiendamia, uma galera conseguia trazer barato esses. Ó, e aí tem uma outra aqui, foi no episódio 12, ó, foi do Lost Valley do QA. E aí o Bruno Correia Mendes deixou aqui pra gente um elogio, né? Valeu, Bruno. E ele deu uma ideia, ó, falar sobre jogos 4X e Civ Games. Bruno, então, ó, sua hora chegou. Sua hora chegou, cara. A gente não vai falar de 4X exatamente, mas vamos
fazer um especial só de Civ Games para aproveitar aqui a presença do ilustre Zabuzeta, que é um apreciador dessa fina arte de jogos, de civilização. Sim, faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto muito, cara. Nem no computador você não joga mais, ô Zabu? Eu jogo no computador porque, assim, eu sento no computador nesse final do ano pra trabalhar, aí eu jogo um pouquinho de Overwatch, infelizmente. E eu tô jogando um pouquinho de Baldur's Gate, assim, bem parcelas homeopáticas. Tá bem legal. Sensacional. E eu tô jogando mais do que 4x, eu tô jogando 18x, cara. É verdade. Podia dormir sem essa, né? Tá bom, você tava dando aula até agora, né, Lucas? Tá no espírito ainda, né? Tá lubrificado ainda, já tá empalado com as piadas ali. Então, ó, se vocês me permitirem, geralmente é o Lucas que faz aí um histórico. Eu queria só trazer um breve história pra quem entender isso. É o seguinte, ó. Civ Game nasceu lá com o Francis Tresham, né? Que a gente gosta do cara, também, né? Cara? Porque o cara fez os 18x e o cara fez o primeiro Civ Game, né? Mas não foi um jogo, assim, muito popular, né? Vamos dizer, né? Ele até foi pra lá no Rio, né? Pegou ali um nicho, mas não é um jogo que ficou muito conhecido. Mas ele teve essa sacada de pensar, sempre recomendo pra quem tiver muita paciência, tem uma entrevista dele um pouco antes de falecer pro Edward lá do Heavy Cardboard. É difícil escutar ele assim e tal, tem que ter muita paciência, mesmo sabendo inglês. E eles falam um pouco até disso, de onde surgiu? Ele fala assim, pra mim era óbvio, tava ali, né? O mapa tá aqui, tá os assírios, tá não sei quem, tá todo mundo aqui, aí se posicionando e tal. E pra ele, foi uma coisa muito natural pra ele pensar no jogo de civilização. E aí, mas quem popularizou mesmo, que até que a gente falou aqui agora do computador, foi a série, né, do Sid Meier, dos jogos de computador. Ali que se popularizou o gênero, a gente pode se dizer, não foi o board game. Não é meio parecido com o que você falou do Europa Universalis? Parece que é uma coisa meio parecida assim? Exatamente, cara. Só que o Sid Meier, por muito tempo, dizia que nunca tinha jogado o board game do Tresham. Duvido. E aí eu lembro que eu participei ali num programa do Gambiarra lá, com o Butch, e a gente foi falar de 4x, né, também. E eu fui fazer uma pesquisa um pouco pra ir atrás desse fio, né? E eu lembro que eu achei um cara que liga os dois, é um tal de Bruce Cheney, alguma coisa assim. Nossa. Eu acho que eu falei desse cara. Esse cara trabalhou na Avalon Hill, ou seja, ele tava lá, viu os 18x, viu o Civilization. Ele desenvolveu o 1830 também. Exato. E sabe onde ele foi trabalhar depois? Na Microprose. Quem jogou jogos dos anos 90 vai lembrar muito da Microprose ali. Esse nome não é estranho pra mim. Era a empresa onde surgiu, onde tava o Sid Meier, cara. Nossa, joguei muita coisa deles. Eles inauguraram esses gêneros. Então foi ali que saiu o Civilization, saiu o Railroad Tycoon, e o Bruce Cheney tava ali junto. Mesmo que ele não tenha jogado, provavelmente esse Bruce aí levou a ideia, né? Tinha umas ideias boas lá, tal, não sei o que. Aí popularizou o jogo. E aí acho que é o que o Zabu falou, vai ser igual do Europa Universal, no sentido que agora a gente vai falar de jogos que com certeza foram mais baseados numa ideia, quando a gente vai falar de civilização, né, do que a gente entende. Eu acho que no popular de todo mundo é isso, né? Não é o do Tresham, é do computador voltando pro board game, vocês concordam? Sim, pro caso do Civilization que saiu pela Fantasy Flight, os dois, eles são transposições dos jogos. Transposições mesmo, né? A versão de 2010 é basicamente uma transposição do Civ 4 e essa versão New Dawn é a versão do Civ 6. Perfeito. E aproveitando, então, nosso gancho aqui, que saiu naturalmente, quer falar do teu joguinho aí, Zabu? Vou falar do Sid Meier Civilization The Board Game, um jogo que saiu em 2010, no auge, eu digo assim, no auge da Fantasy Flight, né, porque a Fantasy Flight é uma empresa que ela é muito americanizada, né, ela é muito daqueles lances de lançar muitas expansões, hoje em dia principalmente é isso, mas durante um período ali entre 2002 até 2010, 2012 mais ou menos, eles tinham muitas ideias, muitos jogos assim, que são jogos emblemáticos. Entre eles tem o Twilight Imperium, né, o 3, depois veio o 4, também veio nessa leva, nessa onda, por exemplo, Doom, veio aqueles jogos mais ameritralhas, né, que eu gostei desse termo. Ameritralhas é excelente, cara, gostei, muito bom. Normalmente a gente tá acostumado com jogos assim que são feitos por uma ou duas pessoas, né, e o espírito da Fantasy Flight, ele era muito grupos de designers fazendo jogos. Às vezes era uma pessoa só, às vezes era 3, 4 pessoas. E no caso do Civilization 2010, ele foi feito pelo Kevin Wilson. É um jogo exclusivamente dele, né? Ele é baseado basicamente no Civilization 4, apesar dele sair um mês depois do Civilization 5 de computador. Olha só. Eu até fiz um comparativo com o Civ 6 com o New Dawn, né? Que é a versão que saiu que é mais simplificada, e eles são meio contemporâneos. Então pode ser que ele levou muito tempo pra desenvolver e nisso saiu
Civilization 5, assim, no computador, entendeu? Pode ser, cara. Normalmente a galera ficou, não, esse aqui é muito parecido com o Civilization 5. Na verdade, nem tanto, porque fazendo um comparativo dos jogos de computador, o Civilization 5, ele é baseado em mapas hexagonais, e o Civilization 4 era quadradinhos, assim. É o clássico. E o Civilization de board game, ele é basicamente isso. Ele é um jogo que transpõe essa ideia de mapas com espaços quadrados, assim. Mas, voltando um pouco, né, pra poder falar a respeito dele, ele é um jogo de 2 a 4 jogadores. Ele foi publicado em novembro de 2010 pela Fantasy Flight. Ele tem uma duração, assim, bem longa. É o padrão dele, assim, porque é um jogo, além de ser um jogo extenso, porque as coisas vão escalando, os sistemas vão desenvolvendo e você vai cada vez mais fazendo mais coisas ao longo das rodadas. Mas também ele tem um setup muito monstro, assim, sabe? É mesmo? Ele é um jogo que cada jogador, pelo menos no jogo base, vai escolher entre algumas facções, né? No jogo base tem 6 facções, que é a China, a Alemanha, Rússia, a América, no caso dos Estados Unidos, os romanos e o Egito. Aí os jogadores escolhem essas peças, que vai ter a peça inicial de mapa deles, e nisso você vai receber um monte de coisa. Você vai receber todas as suas cartas de tecnologia, que é basicamente as cartas que você vai desenvolver um dos caminhos para a vitória, já que ele é um 4x, né? Querendo ou não. Esse é, né? Isso. Falado nisso, ele é um jogo que realmente você tem que escolher um dos caminhos para a vitória, né? Seja a vitória tecnológica, onde você desenvolve até a corrida espacial. Você pode ganhar de forma cultural, né? Que daí você vai ter uma trilha ali que você vai contando e você vai pagando recursos e vai desenvolvendo ela. Que daí você tem essa vitória cultural, tem a vitória econômica, que é basicamente juntar moedas ou recursos, dinheiro no caso, né? Pra vencer. E por fim, o que é mais clássico desse tipo de jogo é uma vitória militar, que daí uma vez que um jogador destrói a capital de outro adversário, ele ganha na hora. É um tipo de jogo 4x que, se o trigger, né, ou se a condição de vitória for cumprida, o jogo acaba na hora. Então, muita gente pode falar até que é um pouco anticlimático, mas é a base do jogo mesmo, assim. É a base do jogo. Tem muito jogo, principalmente jogos dessa época, assim, que ele não é muito de pontuação, né? Ele é muito mais de... O jogo acaba do nada. Do nada. E isso gera emoção, né? Eu gosto. Porque você fica tenso o jogo todo, né? Sim, pode... sim. Esse estilo de mecânica, ele é uma mecânica que favorece muito as pessoas estarem ligadas nas coisas. Com certeza. Porque normalmente jogos que são de pontuação, às vezes você tá ali, só pensando na sua parte, e de repente você vê outro jogador fazendo, tipo, triplicando os pontos que você tá acostumado, né? Aí você fala, peraí, como assim? Né? Dependendo do que for, você tem esse esquema. Mas, esse jogo, né, o de 2010, Civilization, do Sid Meier's, a versão de tabuleiro, cara, eu acho ele, tipo, incrivelmente fantástico. É até difícil falar sobre ele, até porque faz tempo que eu não falo sobre board games, assim. Fica até emocionado. É emocionado, porque ele é o meu jogo favorito, ele tem falhas, né, legal, que eu vou comentar aqui, mas ele cumpre muito esse papel, assim, de você se sentir liderando uma civilização. Como eu falei, né, ele tem as 4 condições de vitória, e ele é um jogo que ele tem uma rodada inteira que acontece, que é ao longo de 5 fases. A fase mais importante é a terceira fase, que é a gerenciamento das suas cidades, mas essencialmente ela segue na seguinte ordem, que é uma fase chamada Start of Turn, né, que é o início da rodada. Você tem a fase de comércio, que é o trade, a fase de gerenciamento de cidade, onde as coisas mais acontecem realmente, onde você faz construções, ganha recursos e tudo mais, a fase de movimento em si. E por fim, você tem a fase de pesquisa, que realmente você faz a pesquisa das suas tecnologias. Isso já leva um pouquinho para aquele fato que é um jogo que, quando você vai jogar com alguém que é já experiente, você vai tomar um pau. Tipo, não tem o que fazer. Porque é normal, assim, é jogo assim que, se a pessoa já vai jogar contra alguém que é muito experiente, é normal que essa pessoa vai ter um conhecimento ali e vai ser mais, tipo, benéfico pra ela ganhar. É o tipo de jogo, assim, que eu falo quando a pessoa vai jogar pela primeira vez, eu falo assim, olha, entenda que é um jogo que você vai sofrer, porque tem muita coisa pra fazer. Inclusive, por muito tempo a gente jogava aqui, a gente tentou até fazer um mini campeonato, assim. Caraca! Tanto que a gente jogou. E era um jogo, assim, que... O único jogo que eu jogava fazendo anotações. Nossa, velho! Porque falar, no próximo turno, vou fazer tal coisa. E ele não é tão complexo assim. Ele é 3.9 no BGG. Sim. Mas é mais por conta dessas opções, quais tecnologias e tal. Porque o resto das mecânicas são fáceis, assim. Mas, explicando o início do jogo, né? Dependendo do número de jogadores, você vai ter configurações diferentes no mapa, né? O mapa é um pouquinho menor para 2 jogadores, triangular para 3, quadrado para 4. Tem uma expansão que adiciona o 5º jogador também, que daí fica um pouquinho mais bizarro, assim, fica meio que um Transformer louco lá. Mas, quando você inicia, cada jogador vai receber uma peça de mapa, que é uma peça de 4x4 quadradinhos, assim, 16 é o total. Essas peças podem ter tipos de terreno diferentes, como água, como árido, montanha, floresta e tudo mais, e alguns símbolos podem estar impressos nesses, né? E ali, quando você recebe da sua facção, que é exclusivo da sua facção, você vai colocar inicialmente a sua capital. Aí quando você coloca a sua capital, você vai determinar onde vai ser os arredores da sua capital, igual no jogo de videogame, Isso né? que eu ia comentar, cara. Eu começo igual do videogame, cara. Sim. Aí o jogador vai receber uma
carrocinha, que é uma figura, e uma figura de uma bandeirinha, que é um exército. Então, carroça você vai explorando, e daí, dependendo do que for, quando você tem uma determinada condição, você pode pegar essa carroça e transformar numa próxima cidade, entendeu? Clássico. Inicialmente, sem uma tecnologia, você pode ter uma capital e uma cidade. A capital é mais importante. A cidade, ela vai ser mais fraca, e também onde você vai posicionar ela vai depender muito das coisas que você vai poder fazer. Então, é muito interessante a forma que você vai explorando. E nisso, na parte de exploração, eu acho muito bom, porque os tabuleiros que você vai alcançando, né, você vai espalhando suas unidades, as suas figuras, é interessante até falar isso. Tem muitos termos que são difíceis de entender, que é figura e unidade. Figura é tudo que é pecinha plástica. Tá. Tipo as bandeirinhas, porque quando você fala de unidade, existem as cartas militares, que são as unidades. Isso gera uma certa confusão, que daí quando eu for falar a respeito da parte do combate, eu vou explicar com mais detalhes, mas quando você tem figura, são as peças que você tem no tabuleiro, e quando você tem unidade, as cartas você tem na sua mão, que são cartas ou de infantaria, arquearia, cavalaria, ou até aviação, se você tem uma tecnologia específica, assim, entendeu? Tipo, pra não ficar muita coisa no tabuleiro, assim, né? Eu acho que podia ser um pouco mais simples nessa parte. É uma crítica que eu já deixo aqui, até porque se a pessoa tem um monte de peça, de figura no tabuleiro, e não tiver unidade na mão, não adianta nada. E se ela tiver um monte de unidade na mão e não tiver figura no tabuleiro, não adianta nada. Então você tem que equilibrar as duas coisas, entendeu? Porque na hora que você vai abrir combate, você tem que fazer uma compensação, porque assim, pra cada figura que você entra em combate, nesse momento, né, na movimentação, cada figurinha que você tem, se você vai entrar em combate apenas com uma, elas são 3 cartas de unidade que você pode abrir. Se você entra com 2, pode ser 5, 3 você vai ser 7, e assim vai, entendeu? E também a quantidade de peças por espaço, tem tecnologias que vão determinar o limite que você tem, entendeu? Então ele é cheio de regrinhas, assim. Pra quem gosta de jogos sistemáticos, com um monte de possibilidade, é assim, é um prato cheio pra quem gosta desse tipo de coisa. Tô adorando, já pensei, deve ser blefar com isso, né? Eu pensei aqui, porque você vai com a unidade. Não, mas as cartas, todo mundo sabe quantas cartas você tem na mão, assim, não fica escondido. Dá pra saber. Então a pessoa já tem meio noção, a pessoa tá comprando muita figura, tá produzindo muita figura, mas não tá comprando nada. Então pode ser meio que um indicativo pra pessoa tentar te atacar. Então você tem que saber fazer esse equilíbrio, porque nas primeiras vezes que a gente jogava, a gente não se atentava nisso. A gente falava, vamos colocar um monte de figura aqui. Mas na hora de combater, você ficava sem carta na mão e não adianta nada. Entendi. Aquele volume no tabuleiro não diz nada se você não tem volume na mão. E o volume na mão não diz nada se você não tem no tabuleiro. É tipo o nosso exército brasileiro, né? Tem um monte de gente, mas não tem, como é que é? 2 minutos de munição, né? Não tem cartinho, tipo isso. né? É tipo isso. Pensa que a carta da mão que você tem é basicamente o PIB que você tá desenvolvendo pra parada, tá ligado? É a oportunidade que eles querem, teoricamente, fazer. Mas não sabe se tá indo pra leite condensado. Plots, enfim, vou entrar no detalhe não. Mas ele é esse aglomerado de sistemas. Como que acontece? Inicialmente você vai ter essa capital, né? A capital você vai ser aquela fase de início de turno, que das 5 fases que complementam a rodada. A fase do primeiro turno, basicamente, se você quer trocar recurso, tem cartas que tem habilidade para começo de rodada, se tem fundação de cidade, que você acontece nesse momento. Aí depois você vai pro trade, que basicamente você contar os números de símbolos que suas cidades alcançam, e você coloca num dialzinho que é na peça da sua facção, assim. Você tem um dial lá, que você vai girando. Esse valor de trade, ele é importante lá pra quinta fase, quando você for fazer tecnologia, entendeu? Você vai juntando esse trade pra isso. É claro que você pode fazer trocas. A fase 3, que é a fase do gerenciamento de cidade, é onde você faz realmente as ações principais. É onde cada cidade sua que você tem, você pode fazer uma de 3 ações. Ou você pode construir uma carta de unidade na mão, ou uma figura no tabuleiro, ou uma nova construção, porque vai ter um mercado do lado do tabuleiro que vai ter várias peças. E essas peças de construção você vai colocando acoplado às suas cidades, entendeu? Algumas têm restrições de terreno, quantidade por cidade, mas essencialmente elas vão ter símbolos em cima, que daí na hora que você for contar trade, ou coletar recurso, ou gerar produção, você vai utilizar esses martelinhos que pode estar em cima dele, entendeu? Então eu acho bem legal de verificar isso, porque talvez é a ação que você mais faz. Porque a próxima cidade que você pode fazer, ao invés de você construir qualquer coisa, seja as cartas à mão, ou as figuras, ou construções, inclusive maravilhas, você pode devotar a cidade à arte, que daí cada símbolo que a cidade tem, que é um símbolozinho de uma metade de uma coluna grega, você vai contando e você vai ganhando tokenzinhos daquilo. E ao longo do jogo você pode gastar esses tokens para avançar na trilha cultural, entendeu? E a trilha cultural, por sua vez, você vai ganhando cartas que pode ter ações contra a defesa, tá ligado? Uma coisa bem maneira assim. E também você pode coletar recursos no tabuleiro, que normalmente são mais vinculados às cartas de tecnologia, que você pode gastar esse recurso pra uma coisa ou pra outra, enfim. Muito legal. Também a movimentação, que daí você tem a movimentação dos seus exércitos e scouts, que daí você pode encontrar os vilarejos de bárbaro ou assentamentos, igual no jogo também de tem coisa. isso. Tem. Nossa. São 2 peças redondinhas, uma verde que é neutra, que não te ataca, e uma vermelha, que daí
quando você vai enfrentar, você tem que pedir pra um jogador do lado comprar 3 cartas e enfrentar você. Aí agora eu vou falar a respeito da parte do combate, que é a parte mais criticada, com razão. Já ouvi falar disso. Porque assim, ele é um sistema meio pedra, papel, tesoura. Então, a infantaria vai ganhar da arquearia, a arquearia vai ganhar da cavalaria, a cavalaria... Não sei necessariamente se é nessa ordem, e a cavalaria vai ganhar da infantaria. Ah, faz sentido. O correto seria: infantaria tem vantagem sobre cavalaria, cavalaria tem vantagem sobre artilharia, e artilharia tem vantagem sobre infantaria. Então, assim, o que acontece? As cartas são cartas quadradas, assim. Ela vai de 1 nível a 4, que daí, dependendo da tecnologia... Das tecnologias vão sempre desenvolver as coisas, vão melhorar as coisas pra você, inclusive o nível dessas infantarias. No jogo base, ela só tem um valor, que é o valor de ataque. Por exemplo, se você tem uma infantaria, vamos colocar 3, e você tem uma cavalaria 3, quando elas vão se enfrentar, teoricamente eles deveriam se destruir. Mas a cavalaria, como ganha da infantaria, ela tem iniciativa, entendeu? Entendi. Então ataca assim. Só que daí como que vai funcionar esse ataque? Assim, normalmente quando você tá atacando, o jogador que tá atacando o bárbaro vai abrir as cartas, os frontes. Que daí é essa parada meio estranha de dizer, mas assim, ó, vai abrir os frontes, que daí quem estiver defendendo pode colocar uma carta na frente daquela carta de fronte ou abrir uma do lado. Entendi. Aí a próxima pessoa, o outro lado, vai ter que fazer uma ação também. Então ele vai jogar uma carta na frente daquela carta que o outro jogador abriu ou abrir outro fronte. E aí vai abrir vários frontes, porque dependendo da iniciativa você pode colocar ali, que daí você tem um somatório da força que você atacou, diminuindo a quantidade de dano que você levou, que daí vai considerando isso quem vai vencer o combate, entendeu? Caraca. É muito confuso explicar sem mostrar de fato. Eu consegui pegar a ideia. A ideia dele aqui. Não, e é bem, vou dizer assim, bem original, né? Sim. Nunca vi nenhum sistema de combate assim, em nenhum outro jogo. Não é balanceado, esse é claro. Por isso que não existe, então. Tipo, em teoria, é legal ser pedra, papel, tesoura, faz até sentido pra quem, vamos supor, joga Fire Emblem da vida, que é nesse esquema, né? Isso. Mas assim, o que peca é muito as condições, os frontes que você abre, entendeu? Deveria ser um pouco mais limitado a quantidade de fronte, porque se você, vamos supor, você tá no combate com 3 peças, que você pode abrir um total de 7 cartas, você pode abrir 7 frontes, entendeu? Entendi. E se a pessoa abrir frontes diferentes, você pode ter uma linha de 10 cartas, 7 minhas e 3 da pessoa, entendeu? Nossa. É claro que numa das expansões, eles dão uma melhorada nisso, porque as cartas vão ter ataque e defesa. Tipo, vão ter, 1 de ataque e 4 de defesa, ou 2 de ataque e 3 de defesa, ou 3 de ataque e 2 de defesa, dependendo do que for, entendeu? Isso dá uma balanceada, que daí, dependendo da quantidade de vida que você tem, quem tem mais defesa ganha, entendeu? Então, essa parte do combate é a parte mais criticada, eu entendo perfeitamente. E no jogo base, uma parte que eu coloco como crítica é a duração. É o tipo de jogo, assim, que você demora muito pra fazer as coisas. Você quer fazer uma coisa, você vai ter que esperar 2 rodadas, porque você tem que juntar recurso, ou você não tem recurso suficiente, você vai ter que fazer uma construção aqui pra poder fazer uma ação lá na frente. Isso foi resolvido com as expansões. As expansões, elas dão uma acelerada no jogo. Tipo, o jogo base, se você for jogar, vamos supor, pela primeira vez, lendo as coisas, assim, é 4, 5 horas partida. Mas com a expansão, você entendendo que todo mundo entendendo que a expansão faz, isso reduz em 1 hora no mínimo, assim, sabe? Porque ele agiliza algumas coisas. Por exemplo, ele duplica a produção, ou às vezes ele tem cartas de investimento. São 2 expansões que foram lançadas. A expansão chamada Fama e Fortuna, que daí ele adiciona os gregos, Arábia, Índia e Espanha. Além disso, vai adicionar novas HUDs, novas tecnologias, relíquias que não tinha no jogo base. Que daí relíquia é uma peça que quando você abre o tabuleiro do mapa, é um Fog of War. Aí você abre, você tem que colocar uma direção lá e pode aparecer as relíquias. Aí uma vez que quem chegar na relíquia pela primeira vez, pega aquela relíquia e vai ter um bônus, entendeu? Sim. É muito massa. Aí, muito bom. Como é um jogo cheio de sistema, é difícil falar em tão pouco tempo, você também ao longo do jogo, da trilha de cultura, que você pode ir avançando, você vai chegando em certos pontos que você vai liberando acesso às Great Persons, que é as grandes personalidades, entendeu? Essas grandes personalidades, no jogo base, basicamente, ela só podia ser colocada no tabuleiro, que ela tinha uns símbolos. Mas nessa expansão, além de você poder colocar lá, você vai comprar um tipo de carta daquele tipo, e aquela carta vai ficar na sua mão escondida e ela pode ter efeitos e um monte de coisa, entendeu? Então é bem legal nessa parte também. Sensacional. É bom que você falou isso, é porque toda vez que eu fui atrás desse jogo, né, eu nunca joguei e eu sempre vou atrás. Aí sempre falaram isso, que tem que ter as expansões, né? Tem que ter. Todo lugar tá escrito isso, cara. É que as expansões, primeiro, ela dá uma balanceada, não resolve 100% a parte do combate, mas ela dá uma balanceada nele e também ele agiliza as coisas. É claro que o fato de agilizar vai adicionar mais complexidade, mas agiliza. Mas se todo mundo tá nivelado em termos de conhecimento do jogo, vai ser melhor, entendeu? Porque assim, nessa expansão Fama e Fortuna, ela adiciona cartas e moedas de investimento, que daí você vai podendo colocar umas cartinhas do lado assim, e essas cartas de investimento, elas vão poder acelerar alguns processos, entendeu? Eu acho muito massa. Sim. Já a expansão chamada Wisdom
em Warfare, além de melhorar a parte do combate, ela adiciona tecnologias, as facções que é Azteca, Inglaterra, Japão, Mongólia, França e Zulu, e ela tem cidades-estados também. Elas melhoram muito, assim, eu acho muito incrível. Tipo, como expansões que adicionam quantidade de conteúdo vão reduzir o tempo do jogo. Mas também é porque otimiza os processos, entendeu? Otimiza os processos. Cara, é basicamente um patch, né? Se fosse um jogo de videogame, né? É exatamente isso. Tem isso pro próprio Civilization de computador, que ele lança algumas expansões, e as expansões vão tendo novas coisas, mas essas coisas também aceleram alguns processos. É nesse sentido, entendeu? É isso mesmo, cara. O que eu mais joguei disparado nos últimos tempos foi o Civ 5. Aí eu lembro que tinha uma lá que era bem isso, uma que botava as rotas de comércio, e nossa, mudou completamente o jogo. E tudo fala, tem que ter esse, né? Se você vai hoje jogar o Civilization 5 e se você pergunta quais expansões que vale a pena comprar, é basicamente isso que você pergunta quando você vai jogar o jogo do tabuleiro, que é quais expansões vale a pena jogar? Todas. Tipo, todas porque realmente ela melhora em muito, assim. Ela resolve mais coisas, entendeu? Claro que não é um jogo 100% redondo, é um jogo complexo, é um jogo que vai ter um downtime, porque assim, quando você chega na sua vez naquela fase de 3 gerenciamento de cidade, quando você tem 3 cidades, que é o máximo que você pode ter, você tem que fazer aquele gerenciamento para as 3 cidades, entendeu? E quando você vai se movimentar, você tem que movimentar todas as unidades, aí dependendo da ordem do jogador, vai fazendo, entendeu? Mas essa parte de gerenciamento de cidade, até no jogo digital é a parte mais demorada também, sempre foi, né? Tanto depois o pessoal foi inventando lá que é, sei lá, não sei a partir de qual, que você já tem uma coisa meio semi-automática, né, pra te facilitar a vida. Sim. Então assim, pra mim me parece, pelo que você escreveu aí, Zabu, é uma cópia, vou dizer assim, esse foi mesmo inspirado no jogo de computador, né? Sim. Foi o trabalho de transformar ele pro tabuleiro. Mas eu acho que talvez seja até um signo, sabe? Uma identidade por parte da Fantasy Flight. Porque se você olhar os jogos licenciados que eles fizeram nessa época, Battlestar Galactica, Doom, The Board Game, eles são muito versões que você fala, putz, parece realmente aquela coisa que ele tá se desenvolvendo, sabe? Tipo, o Battlestar Galactica é a sensação do Battlestar Galactica. O Doom, que todo mundo fala, vale muito a pena, entendeu? O Gears of War, acho que também é da Fantasy Flight, se não me engano, o pessoal fala muito bem porque tem cobertura, tem um monte de coisa, entendeu? É verdade, viu? Eles fizeram até StarCraft também, né? Eu nunca joguei. Sim, que depois virou Forbidden Stars, né? Por conta da perda da licença, mas o StarCraft o pessoal realmente falava muito bem, assim, porque é aquela sensação de você desenvolver bases, movimentar unidades, o pessoal sempre falou muito, muito bem, assim. Tipo, é isso que você falou, tem muito sistema, tem isso. Realmente é uma coisa que a gente vê na indústria, assim, que não é bem... é complicado, né? É muito arriscado, né? Você colocar isso, um monte de sistema, só vai gerar dúvida, é mais difícil de balancear, mais difícil de fazer desenvolvimento do jogo, mas... Ao mesmo tempo, eu acho essa questão de que talvez essas não é falhas, né? Mas uma coisa que eu sempre adorei lá o Edward lá do Harvard Cardboard, é falar que tem jogos que tem essas arestas soltas, e é isso que dava o diferencial pro jogo mesmo. Dava pra você polir, fazer melhor? Dava! Mas se você vai polindo tudo fica muito parecido também, né? Sim. E aí você ia perder talvez algumas nuances, né? Sabe onde tem umas arestas assim nesse tabuleiro? Porque assim, as facções você vai ter habilidades, e também, eu nem comentei, mas porque assim, são várias coisas que eu vou lembrando aqui, porque tem cartas de política, você pode ter governo, políticas sociais ali, que daí também vai desenvolvendo mais. Inclusive a expansão Wisdom Warfare também tem as políticas sociais. E essas políticas, elas aceleram demais o jogo, vale muito a pena. Porque assim, não comentei, mas a parte de pesquisa das tecnologias, você tem que ter pré-requisito, que é, sempre que você for fazer uma tecnologia de nível 2, você tem que ter 2 embaixo de nível 1 pra poder fazer a pirâmide. Aí quando você vai fazer de nível 3, você vai ter que ter 2 de nível 2 embaixo, 3 de nível 1 embaixo, e assim vai, entendeu? Porque uma vez que você chega no nível 5, que é o final, você ganha. Então, essas coisas você vai fazendo, e é normal, às vezes, a pessoa fazer um esquema de só colocar tecnologia de nível 1, mas nunca subir. E não vale a pena, porque as tecnologias é mais difícil de fazer, mas elas são muito benéficas nos níveis maiores, entendeu? Sim. Elas são difíceis de fazer. Inclusive, lembra na fase 2 lá, você pega trade? Assim, você tem um dialzinho que vai até 27, 6 é nível 1, e se você, quando você olha o tabuleiro, a ficha da facção, ela vai ter um símbolozinho ali no dial, que são 2 dials. Um dial interno, que é a parte da moeda, e o dial de fora, que é o dial que é do trade, que você conta. E elas têm marcações no 6, no 11, no 16, no 21 e no 26, que é 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente, que são os níveis que você pode gastar pra fazer as tecnologias desses níveis, entendeu? Só que assim, por exemplo, se você pegou muito recurso de trade e ele parou lá no 3, mas você vai fazer uma tecnologia de nível 1, ele não guarda, ele vai pro 0 de novo, entendeu? Então, tipo, você tem que saber gerenciar qual momento, ou às vezes você guardar um recurso. Claro que com as moedas ali que você tem em cima, pra cada moeda que você tem, você recupera isso. E na expansão Wisdom Warfare, ele tem uma maneira que você não gasta tudo usando isso. Então, por isso que também agiliza, porque
às vezes você quer fazer uma tecnologia, tipo, de nível 2, você só tem 10 de trade, você não vai poder fazer, você vai ter que esperar um turno pra poder passar o do 11 pra cima, entendeu? Com certeza. É assim, é difícil. Inclusive, eu até queria um dia pegar a galera que quer jogar no Tabletop Simulator. Eu tenho o maior prazer de ensinar esse jogo e de poder jogar. Agora que, sei lá, final do ano seja mais tranquilo pra vocês, a gente pegaria uma tarde de sábado assim pra jogar, jogaria facilmente, cara. O Tabletop Simulator, ele vai mesmo tempo, demora mais ou menos? Mesma coisa. Então, vai depender mais do que a pessoa tá acostumada a usar o Tabletop Simulator, que também é uma barreira, né? Se a pessoa não tá acostumada a usar o Tabletop Simulator, mas a parte boa é porque você já joga com o setup pronto. Ah, sim. Tem uns mods que eles automatizam várias coisas, né? Sim, sim, bastante scriptado. Tem o de 18x que é quase como aquele 18x.games lá, ele faz as contas das coisas. O do Twilight Imperium 4 é fenomenal. Sim, sim, é muito bom. Um último comentário pra fazer pra vocês puxar o próximo jogo aqui, inclusive já falei um monte, mas... Que isso, cara? Tá uma delícia, velho. Ver a tua empolgação com o jogo, cara. Pode crer. Dá pra ver que é o seu jogo favorito. E eu ainda imagino que é porque você deve ter podido jogar muitas partidas com pessoas no mesmo nível, né? Você deve ter vivido esse jogo aí. Sim, sim. Esse jogo não é meu, né? É de um amigo meu, o Xande. Inclusive, se ele estiver escutando, um beijo. Mas assim, eu acho que a gente tem pelo menos umas 30 partidas, mais ou menos. Mas porque a gente jogou muito, muito mesmo, assim. Isso é bom demais, né, bicho? E aquela coisa assim, que você vai olhar, as facções, elas têm habilidades diferentes e tem umas que são quebradas. E a gente jogou no nível que a gente fazia draft das facções. Que daí, que você pegava 3 facções, que daí você escolhia entre elas. Porque às vezes você dá uma facção pra uma pessoa só de forma aleatória, às vezes a pessoa pega uma facção muito ruim e outra pessoa pega uma facção muito boa. Por exemplo, a mais roubada de todas é a dos japoneses. Que ela tem o nível de pesquisa, em vez de ser 5, 3, entendeu? Ela é muito agilizada, assim. Então ela desenvolve muita parte de tecnologia e ela já é muito avançada na parte militar, então ela é muito desbalanceada. Inclusive, se você vê uma tier list das facções, das civilizações, assim, realmente você fala, não, ó, vai pros japoneses aqui que é melhor, se você puder escolher. Ou a gente fazia um banimento, falava, beleza, não vai poder ter japonês, não vai poder ter grego, não vai poder ter isso aqui, porque cada uma desbalanceava. Então a gente fazia nesse esquema. Que sensacional. É a mesa que precisa ter pra um jogo desse. Sim, sim. Né? Depois jogar uma vez mesmo, né? Quando a gente fala que, para pegar uma vez jogo desse, cara, uma primeira partida desse com tanto sistema é mais pra você se familiarizar, né? E aí depois você vai começar a aproveitar tudo, né? Sim. Dá pra ver que vocês tiveram uma experiência aí de vocês fenomenal aí pelo que vocês jogaram. Invejável, eu diria. Sim. Sem dúvida. Poder falar que jogou 30, 40 partidas do Sid Meier Board Game, cara. Esse número aí de partida eu tenho com Chicago Express, com Tigres e Eufrates, né? Mas assim, é um jogo que dura 45 minutos, 1 hora, né? Eu acho que assim, que foi um jogo que acabou caindo no gosto, porque meus amigos gostam muito de Civilization digital, né? E eu sempre fui do time do Age of Empires, entendeu? Eu sempre gostei mais de RTS, eu gostava muito. O Age of Empires foi um jogo que eu jogava muito, eu jogava na época da internet de escada, TCP, lá pelo chat da UOL da vida, assim. E o Civilization eu fui jogar bem depois, fui jogar o 5, sei lá, em 2013, mais ou menos, enfim. E desde lá, quando meu amigo comprou, a gente jogou, inclusive, o Civilization foi o último jogo que eu joguei nesse ano. Jogamos em 3, foi muito legal, vale muito a pena, cara. Muito bom, cara. Você não jogou também, né, Lucas? Não. O Lucas também curte, né, os jogos de Civ, mas... Pois é, na verdade, eu passei muito tempo, assim, procurando quais os que durariam pouco, porque eu achava, não tem a menor chance de eu conseguir jogar isso. Esse é um limitante, né? Pois é. Eu acho que se eu tivesse um jogo desse na época aqui, nossa, na época da faculdade mesmo, ia ser igual você, sabe? Pois é, né? O legal é ter um grupo, né? A galera ia pirar aqui, cara. Porque, por exemplo, você falou do Europa Universalis, que é jogo que você pode jogar sozinho. E esse não, você tem que jogar. Exato. E é ideal jogar com a mesa cheia, porque daí tem a galera que vão se juntando aqui, então vai ter uma negociação, entendeu? Tem umas coisas legais, assim. Nossa, sensacional. Não, baita jogo, fica aí pra quem não conhece, já que falar, pô, esse Sid Meier, pô, mas o board game não é conhecido aqui, né, cara? Antigamente era mais falado, né? Eu lembro. Agora, hoje em dia, não, né? Se fala pouco dele, até porque acho que fala mais do outro, né? Do New Dawn, não. Na verdade, o New Dawn, ele é uma versão muito mais abstrata. Muito mais. Ele é um jogo mais abstrato, porque ele é mais de posicionamento das peças ali, e como ele pega muito mais essa ideia do 6, né, do digital, ele é muito simplificado, ele não tem umas ideias legais, mas ele é muito mais reduzido. Muito mais, né? Você vai jogar, tipo, em 1h30, 2 horas no máximo. Eu nunca joguei. O Moita fala sempre que vai um dia apresentar aí, eu quero jogar, porque fala que tem bem isso, tem ideias legais, né? Se você jogou, por exemplo, aquele jogo que você arrasta as cartas que tem no BGA... No... Ark Nova. Isso, exatamente. É uma ideia que veio dele, entendeu? Não que ele originou, mas foi uma ideia que eu lembro que veio dele, assim. Que ele provavelmente... Parceirinha de carta, né? Isso. Nossa, não, sensacional. Bela pedida, cara. Chegou com tudo, né? Ficou até difícil pra nós aqui falar de tudo. Lucas, meu cara, o que você vai falar aí de Civilizations?
Deus. Vou chutar o balde aí e falar do Mega Civilization. Caraca. Olha só. Caraca. Tipo, você gastou 18 horas pra jogar também? Pois é, na verdade a gente resolveu dar por encerrado depois de um certo tempo. Sim. Assim, esse foi o contrário de você. Na verdade eu joguei só uma vez, mas não, vou falar porque eu acho que é legal falar, mesmo não tendo tanta experiência, porque é legal, né? Até porque assim, já que o tema é Civ, é um jogo que eu acho que só de contar como se chegou nele, né? Assim, já dá pra falar um monte de coisa interessante, né? Porque ele, na verdade, ele é uma derivação aí do originalzão lá do Francis Tresham, né? Que a gente sempre fala, né? Que é um cara que, assim, o cara inventou o gênero dos jogos econômicos de trem, inventou o gênero de Civilization, e há quem diga que, de certa forma, os jogos aqueles assimétricos, né? Como tem hoje Root, essas coisas que ele tem. Root, né? Ele tem um que não é tão conhecido, é sobre a Revolução Espanhola. Holandesa, eu acho. Isso é verdade, que já tinha essas coisas há muitos anos atrás, né? E o jogo é de 1980, né? O Civilization mesmo, né? Interessante ver essa coisa aí que o cara nega que jogou. Eu duvido, mas talvez tenha essa explicação aí. Papinho. Um gateway aí, né? O cara que trouxe a ideia. Isso é a teoria da conspiração minha, né? Vendo artigos aleatórios. Porque, assim, é um jogo que, assim, eu nem sei se ele era tão desconhecido assim, é só porque não foi conhecido pra gente, né? Porque tem muitos jogos desses mais antigos que saíram aqui no Brasil, né? Sei lá, Diplomacia, né? Que é um jogo também mais antigo, assim, que leva muitas horas e tudo, né? E talvez por aqui nunca tenha aparecido, não sei se de repente a gente que tem essa impressão. Sim, verdade. Mas o Diplomacia ter saído daqui basicamente foi um delírio coletivo, né? Porque você pensa assim, como que um jogo daquele saiu aqui? Entendeu? É um delírio coletivo. Pois é. Se você parar pra pensar pra época, sim. E dado o mercado, era uma coisa assim que, como que eles pensavam assim de vender? Ou foi lavagem de dinheiro, ou uma coisa assim. Pode crer, não, realmente. E aí o de 80, né, assim, ele já tinha os conceitos, né, de árvore, né, de tecnologia, essas coisas todas. Mas era um jogo que, assim, aliás, é uma coisa meio que característica do Tresham, né? Eles eram simples no sentido de outras coisas da época que vinham de Avalon Hill, nessas coisas assim, que eram jogos que eram bem mais complicados, mas jogos demorados, né? Assim, o Tresham é um cara que ele realmente não tem essa coisa de vou fazer um jogo com uma duração curta, não. Assim, inclusive esse outro aí que a gente tava, que seria o Origins Assassinatos também, é um jogo super longo, né? Então ele né, é um jogo que, apesar de ter regras relativamente simples, né, demora bem, né? Então, é um jogo para um dia inteiro aí, e tem seus fãs apaixonados até hoje, né? E o interessante é que, assim, parte, né, se divide entre jogar o original e jogar o que veio depois, que mudou muita coisa, que é o Advanced Civilization. Uma coisa aí que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que você comentou aí mais cedo, né? Que a Avalon Hill tinha esse costume aí de ter um monte de designer. Eu lembrava que era mais de um que fez o Advanced Civilization, mas eu não sabia que era tanto. Eu fui conferir agora, eram 10 pessoas. Caraca. Isso, né? Por um jogo que, assim, em teoria é uma expansão, né? Assim, basicamente o comunismo do desenvolvimento de jogos. Pois é, exato. Uma deles, né? Inclusive chama Jennifer Schickerband, que é até uma pessoa super ativa lá no BGG, assim. Ela escreve uns artigos legais e tudo. E então tem sempre coisa bacana lá de comentários. Eu acho até que, se não me engano, ela tava... Agora tem aquela coisa, né? Eu acho que a cada semana saem uns artigos bem longos, assim, sobre pessoas que estão envolvidas no hobby há muito tempo. Tem um bem legal, assim. E aí, né, assim, esse saiu em 91, né? O Advanced Civilization. Mas levou-se, né, muito tempo pra, de fato, ter o Mega Civilization, né? Coisa de 8 anos atrás. Que meio que, né, tornou o negócio ainda mais exagerado, né? Mais absurdo do que já era, né? Os originais já eram jogos longos. Exagerado é o preço dele também, né? Também, né? E olha que o cara que eu conheço que tem, comprou na época que saiu, que assim, o dólar tava um pouco melhor, era 2015, né? Sim. Mas ainda assim, nossa senhora, o negócio é absurdo, né? Vocês já devem ter visto, né? Ele vem numa caixa de compensado, porque não tem caixa de papelão que aguente. Eu acompanho muito esse jogo porque, assim, qualquer coisa chamada civilização no nome já tava assim, opa, como assim? Deixa eu ver. Exatamente que nem eu, então, assim. Eu, quando entrei no BGG... Aí eu falei, caraca... Olha esse tamanho desse jogo. E esse jogo, assim, o Mega, ele é um jogo até pra 18 jogadores, se eu não me engano, 18 né? pessoas. Porque ele basicamente ele junta duas partes, né? Se eu não me engano. 4. 4 partes, isso. Ele tem um setup até 5, até 8, até 12, até 18 lá, né? Então, basicamente, você tem 4 pedaços do mapa e você vai juntando aí, dependendo de quantas pessoas você tem. É absurdo, bicho. Tem uma foto no BGG que é maravilhosa, né? Que é um cara deitado no chão, assim, com o mapa do lado. Eu vi.
Eu gosto daquele vídeo da galera na Finlândia jogando lá em 18 jogadores, assim, faz um time-lapse, assim. Nossa, sim. Nossa, eu nunca vi. Eu vou até mandar pra você enquanto isso. É muito bom. Então, assim, é um absurdo, é um exagero, né? Mas, então, né, o Mega Civilization, ele é um jogo de um manual relativamente grande, né? 48 páginas, mas boa parte dele é exemplo, é descrição do que tem nas cartas, né? Essa coisa de setup, né? Porque você tem que descrever como é que é o setup pra tanto, pra tudo. Então, assim, apesar de ser assustador, né, assim, no começo, né, assim, em vários sentidos, é um jogo que, assim, passou uma rodada ali, você já entende como que funciona, o que tem que fazer, né, e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa legal, né? Então, assim, de destaques, por exemplo, eu acho que você tava falando a questão, né, do combate, né, ser uma coisa que tem, às vezes, um pouco de crítica, né? O do Mega Civilization, né, é uma coisa super simplificada, né, que, aliás, é outra característica, como a gente tava falando de Front Stage, que é basicamente, assim, o conflito pode ser envolver várias pessoas, né? Assim, você pode, no mesmo território, ter gente de várias das civilizações ali brigando, então tem que resolver o conflito, né? Então é um negócio super simples, tipo, tem lá aquele monte de unidade ali, quem tiver em minoria tira uma unidade. O segundo que tiver em minoria tira uma dele, o terceiro assim por diante. Todo mundo tirou, ainda tá em conflito, vamos continuar o negócio. E vai repetindo isso até, não tem conflito mais. Bem simplificado. Simplificado demais, né? Determinístico, é super tranquilo, né? E outra coisa, assim, que eu acho genial, assim, né? Eu acho que até dá pra enfiar um parêntese aí em relação a isso, é aquela coisa das trocas, né? Eu não sei como é que é isso nos outros, né? Mas ele é muito, é um ponto muito importante do jogo, né? A questão do comércio. Acho que talvez seja uma das fases mais importantes, né? Pelo que eu vi. Exatamente. É que você falou desse lado do vídeo aí do pessoal da Finlândia lá jogando. Nesse, né? Como tudo nesse jogo é absurdamente exagerado, né? Imagina você tendo 18 pessoas pra ficar fazendo troca, né? No Catan já, aquela briga, quem quer a minha ovelha, imagina com 18 pessoas fazendo isso. Entendi agora, caramba. Como é que funciona? Você cronometra 10 minutos, né? E nesses 10 minutos todo mundo pode ficar dando volta ao redor da mesa, você quer trocar isso comigo e tudo, né? Até que todo mundo trocou, ou antes de 10 minutos, se todo mundo estiver satisfeito, né? Mas por que às vezes demora muito? Porque não é só uma questão de troca, né? Mas é uma questão que as coisas que você pega são cartas, né? Elas não são só recursos, né? Mas elas têm a catástrofe ali, né? A calamidade, né? Isso dá uma sacanagem, porque você só precisa dizer o que é, mas obviamente você não vai dizer se tem calamidade ou não ali, né? Então você pode passar pra mão da pessoa ali a carta, né? Tipo, o cara, tô doido precisando aqui de um tecido. Você tá fazendo nota falsa pra frente, Lucas? Pois é, tô precisando completar aqui, porque ele é um set collection, né? Você tem que juntar ali, quanto mais você junta de cada recurso, né? Mais você ganha, mais o cara tá desesperado ali por um tecido, vou mandar um tecido, mas tem uma calamidadezinha ali pra ele, né? Muito bom. Então, assim, é a parte crucial do jogo, e quando eu falei que eu vou fazer um parênteses em relação a isso, porque tem gente que fez um jogo inteiro baseado só na fase do comércio desse jogo, né? Então tem um jogo que chama Trade on the Tigris. Sempre fui curioso em relação a isso, porque o cara falou, imagina que o cara pegou a fase de comércio do Civilization e fez um jogo só sobre isso. Cara, eu achei que você ia falar de outro até. É um que chama Sideral Confluence, uma coisa assim. Nossa, eu sou doido pra testar. Esse também é pra uma galera, né? Pelo que você falou, é isso. Começa a trocar entre todo mundo assim, ao mesmo tempo. Exatamente, diz que é uma bagunça desgraçada. Eu sou doido pra testar esse jogo. Cara, é muito legal a ideia, mas a gente, nossa, meu cérebro buga, cara, é muito estímulo, cara, muita gente falando. Não é uma bagunça. E eu ficava, nossa, o que eu faço? Eu não ia ser bom trabalhar nisso na vida real, cara, não ia conseguir. Pode escrever. De fato, né, assim, é uma coisa que é tão importante aí no jogo, que você tem jogo que é derivado disso, né? Derivado disso. E é interessante, né, porque assim, eu lembro que quando eu tava essa coisa de tentar descobrir, eu tive a minha fase de ser completamente alucinado por Civilization, mas eu meio que ficava fazendo aquelas buscas avançadas lá no BGG, né, que você bota vários itens lá pra você escolher, então eu meio que ficava sempre botando Civilization e botava a limitação de tempo ali pra ver se eu achava coisas que durassem menos, né? Difícil. Em breve falaremos disso, né, Túlio? Mas enquanto isso, né, vamos falar do negócio que é absurdamente exagerado aqui. Então eu lembro que uma vez uma pessoa comentou, não, mas assim, de certa forma o Catan foi o primeiro jogo que foi super ultra simplificou isso, né? Porque é o jogo que meio que popularizou os jogos modernos e tem uma fase de comércio que é muito importante, né? Mas assim, de ser um jogo que é só, né, focado nisso aí, eu acho que não tem tantas opções, né? Em relação à condição de vitória, né, aí não é tanto, como o Zabezeto falou, né? Ele é bem determinista, aquela coisa de avanços, né? Então assim, ele tem lá uma matrizona lá, que ele chama de Archaeological Succession Table, né? Que você, à medida que você vai avançando no jogo lá, você vai ganhando uma posição, né? E tem as outras coisas que você pode ganhar de extra, tudo, mas é basicamente isso que define, né? Então não tem essa coisa,
a vitória econômica, vitória imediata. E aí, por conta disso, né, faz com que o jogo invariavelmente demore muito, né? Porque realmente, se você for jogar, né, a partida até o final, né, você tem que passar por aquilo tudo. Mas é uma coisa interessante também, que ele tem, né, uma variante do jogo que ele chama de variante avançado, experiente, uma coisa assim, que na verdade, assim, quando a gente jogou, né, a gente ficou pensando, talvez fosse até mais interessante jogar essa, porque assim, como muitos jogos desse tipo, né, muitas vezes as etapas iniciais não acontece muita coisa, né? Assim, até o Catan que eu dei exemplo aqui, né? Assim, Catan, né? No começo, até o pessoal começar a se encontrar ali, conseguir produzir muita coisa pra pegar muita carta, se demora pra fazer as coisas, né? Juntar as cartas, tudo. Então eles têm isso também, né? Então, assim, no começo o jogo é muito parado, cada um no seu canto ali, não tem barco ainda, então ele demora as coisas acontecerem, tem pouca tecnologia, então tem essa opção, né? De você jogar um jogo que ele chama de jogo curto, que ele dura só de 6 a 8 horas, né? Jogo curto muito bom. Excelente. Que aí você é meio que já vamos, quando já tá todo mundo, né, mais ou menos avançado aí, e vai pra frente. E outra coisa também, né, ele tem regras pra abandono, né? Então assim, se o cara não quero mais saber desse negócio aí, né, não aguento mais ficar aqui, terminem vocês. Então ele tem lá uma parte do manual explicando o que se faz se algum jogador muito bom decidir, pra ganhar desse aí, eu acho que só tem um jogo que esse eu tenho que jogar um dia na minha vida, que chama Seven Ages, eu acho, que é um jogo que é tão absurdamente longo, assim. Tem um amigo meu que todo ano ele vai pra Brasília pra passar um fim de semana jogando esse negócio, que ele tem regras não só pra quem terminou, mas quem resolveu entrar no meio do jogo. Olha aí. Você pode fazer isso. Vocês estão jogando aí? Vamos chegar. Opa, vamos lá. Então tem também as regras pra você. Entrou agora, muito bom. Fazer esse setup com o jogo já rolando. É basicamente o cara no fliperama jogando Street Fighter, o cara entrando lá perto da última luta. Isso, né? Bota lá a fichinha. Muito legal, cara. Agora, o Mega Civilization não. Ele tem pra quem desistiu ali, né? Como eu falei, né? O nosso caso lá, né? Realmente, eu cheguei, né, de manhã, a gente tomou café da manhã na casa lá do cara que comprou o jogo. Gostei. Almoçamos lá, ficamos até, né, sei lá, umas 7 da noite. E a gente, não, acho que vamos terminar agora que tá demais. Mas assim, faltava, acho que ainda subir uns 3, 4 níveis ali pra terminar o jogo, né? Daria pra terminar no mesmo dia. Daria pra terminar. Dava. E enquanto vocês jogaram, Lucas? Não, bem menos. Acho que foram só 6 pessoas. 6. Né? E 6 é tipo número mínimo, se eu não me engano. Não, ele até dá pra jogar com menos, assim. Dá? Como são 4 partes do mapa, eu acho que se você jogar só com uma delas, né? Sim. Dá pra fazer com menos, né? A gente jogou com 2 pedaços do mapa. Ele fala de 5 a 18, então... né? E aí se você joga, né, nesse intermediário, né, digamos assim, você pode inclusive escolher qual lado, né, que você vai, que inclusive é uma coisa que, assim, eu acho que os caras viram, não, a gente não vai conseguir vender muito jogo desse coisa absurda aqui, então eles fizeram uma versão um pouco menor, que é como se fosse um lado só, né, não sei se vocês chegaram a ver isso, né, que chama Eastern Empire e Western Empire. Sim. São 2 jogos que são derivados dele, né, assim, basicamente a mesma coisa, mas é como se você comprasse, né, metade do jogo, que, assim, sejamos razoáveis, né, quantas oportunidades a gente vai ter na vida de juntar 18 pessoas pra jogar, então acho que pra uma parte das pessoas, né, você ter a metade do jogo aí já tá mais do que bom, né, porque essa metade ele vai até 9 jogadores, né? Nossa. Aqui é difícil juntar a galera pra comer um hambúrguer, imagina pra jogar. Não, eu ia falar isso, eu não tenho nem 18 amigos, mas ainda 18 que jogam. Pois é, nossa senhora, tem que chamar os inimigos, né? Mas eu acho que a ideia é ser um jogo evento mesmo. Não, né? Total. Eu jogaria uma vez por ano, assim, porque foi muito legal. Tanto é que uma coisa que o cara que tem o dono do jogo, ele fez uma coisa legal, que aqui, né, bom, a gente teve um episódio aí que a gente chamou o Luiz, né, que é um cara super, né, famoso aí na área já há um tempo, e ele tá com um café de jogos, né, aqui em Belo Horizonte, que é o Ludo Café, né, junto com os caras, que eles tinham uma ideia, né, de normalmente o pessoal lá vai pra jogar coisas mais simples, a não ser quando a pessoa leva o próprio jogo, né, mas tinha uma iniciativa aí, que não sei se ainda tá rolando, que era a terça-feira, se não me engano, ser o dia dos jogos mais pesados, né, que aí o pessoal ia pra lá já pra aprender, né, então já tinha um tempo mais longo, assim, pra ensinar e jogar umas coisas mais pesadas. E aí esse cara que tinha o jogo, ele disse, não, vou marcar um dia pra fazer um evento mesmo, assim, com inscrição mesmo, os caras se inscreviam no site, tudo, pra encher uma mesa de Mega Civilization. Eu não sei quantos ele conseguiu botar lá, se fechou os 18, mas assim, disse que foi super bem. Inclusive tinha gente assim que não tinha tanta, né, experiência com o jogo tabuleiro assim, mas que gostou, né? Isso é bom, né? Isso é legal demais. Deve ser o ápice disso, da experiência humana, né? Ser com outras pessoas ali. Esse é basicamente um evento antropológico, né? Nossa, falou tudo, Zabu. Imagina botar uma câmerazinha e dar para uns caras da universidade depois de escrever. Se você completou uma partida ali, você já garante seu TCC, tá ligado? Porque, tipo, é o nível que você, tipo, se entrega tanto pra aquele jogo. Né? Mas é sério, mas quais outras atividades a gente se dedica assim um dia inteiro? Começar de manhã e terminar à tarde. É difícil pensar, né? É muito louco mesmo, cara. Esse aí eu também tenho um objetivo de vida de jogar uma vez. Esse e o Diplomacia mesmo, que vocês falaram antes. Pois eu nunca joguei e eu sei que tem
trocentas coisas lá, um jogo antigo, cara, mas deve ser muito legal o conceito dele, né? Ficar ali, mais maquinando. E o Mega Civ não tem nenhuma versão pra jogar por turno, assim, porque aí era mais viável, pois é, né? Seria bem interessante, né? Eu ia até comentar isso do Civilization que eu comentei antes, que o pessoal até fez uma versão que eu achei no Internet Archive pra ver como que era, da versão do jogo pra jogar online, mas aí claramente não existe mais. Mas o Advance Civ tem online. Deixa eu ver se eu acho que eu mando pra vocês. Nossa, legal. Porque eu imagino assim, por exemplo, pelo menos o Mega Civ, como você falou, ele é mais pelo escopo maior, né? Ele não é tão complexo, né? Assim, é complexo, mas não é tanto, né? Então daria pra botar num joguinho, né? Pra jogar online. Pois é, sim. Nossa, muito bom, muito bom. Só conseguiu trazer o ápice, então, aí do Civ. O site que eu vi aqui, ó, ele chama civ.roll-play.com. Nossa, muito ele bom. é o Advance Civilization mesmo. Legal. Assim. Eu não vi se ele funciona, mas ele tem esse esquema pra jogar assim. A gente vai botar esses links aí depois na descrição pra eu ir atrás. Tô mandando pro Toledo e o Toledo manda depois. Pode deixar que eu coloco. Valeu. E você, Toledo, o que trouxe pra nós aí? Hoje eu vou falar pela primeira vez o jogo mais leve, ó que bom. Vou trazer vou trazer um que é o oposto, né, cara? É um jogo de Civ do McGurts, é o Antique 2. Pô, sendo do McGurts, a gente já sabe que é o oposto, né? O cara que vai deixar na essência ali o joguinho pra jogar rápido. Então, eu não joguei a primeira versão dele, né? A primeira versão é de 2005 e esse Antique 2 eu acho que é de 2014, se eu não me engano. E aí ele até disse ali no manual o que ele mudou, né? Ele mudou, acho que mais coisas de design gráfico e deu uma balanceada assim pro militar, não ficar sempre mais forte. O original era bem clipart, né? O design do jogo. Eu vi. Clipart do World. Olha assim, ó, pra quem jogou os jogos do McGurts, é aquele rondel clássico, né? Então são 8 casinhas, igualzinho Imperial, igualzinho Navegador. Então você vai colocar ali e o jogo todo vai ser você fazer uma dessas 8 ações. Você pode fazer as 3 na frente. Se você quiser fazer mais, você paga recurso pra andar mais. Então o jogo é sobre otimizar você escolher essas ações no rondel, né? Como qualquer um dos outros jogos desse estilo dele. Então o cara fez um jogo de civilização. Mas ele é, assim, o McGurts ele é muito bom de transformar e abstrair, mas ainda assim ser bem jogável, né? A jogabilidade é boa. Sim, demais, né? Então o que ele fez? Não tem a simetria das civilizações, né? Tem lugares pré-definidos conforme o número de jogadores, roupa e tal, mas tudo igual, né? O mapa, ele é também um mapa frente e verso, ou ele é bem ali o Mediterrâneo, ou ele é um pouco ali da Ásia, pegando ali a Europa Oriental. Mas basicamente, assim, o mapa só se divide em regiões de terra e de água, e se a cidade produz um dos 3 recursos: ouro, mármore e ferro. E cada recurso só faz um tipo de coisa. Ferro, você vai construir tropa, tanto barquinho quanto soldado. E só isso, né? Ouro é só pra ciência, é só pra você avançar a tecnologia. Massa. E o mármore, você constrói uns templos, mas ele é mais pra simbolizar um desenvolvimento daquela cidade. Onde tem templo, é tudo triplicado. Produz 3 vezes mais, pode fazer 3 tropas ali, tem 3 de defesa, bem simples mesmo, sem exceção nenhuma. Então você tem que focar no quê? Ou vou desenvolver as cidades através dos templos, meio que uma questão como se fosse a economia, ou vou desenvolver o militar através do ferro e fazer minhas tropas, ou vou fazer o ouro para ir para a tecnologia. O jogo ganha-se por pontos, na verdade é você pegando umas cartas, e as cartas são os Great Persons que vêm lá do Civilization. Não tem nenhuma habilidade, é só para você, então, assim, você destrói um templo. Então, destrói o templo é como você ganha ponto militar. Não basta conquistar uma cidade, você tem que conquistar uma cidade que tem um templo. E aí você ganha uma cartinha ali de um general, Aquiles, um cara desse aí, não muda nada, só um flavor mesmo. E aí você faz um pontinho. O jogo vai ser 7 pontos se você tiver em 6, ou 10 pontos se tiver em 3, né? Vai escalando, assim, de 3 até 6. E aí, então você vai ganhando esses pontos, você não perde os pontos, então o jogo só avança, então isso faz que ele termine muito rápido, né? Você pode ter ganhado ponto por templos, né? Uma das cartinhas é templo. Você vai fazer a cada 3 templos, 6, né? 9, você vai pegando uma cartinha, vai pontuando. Outro tipo de ganhar ponto é por tecnologia, é uma sacada legal, ele é bem simples, só tem 5 tipos de tecnologia, a maior parte é assim, produz recurso extra. E essas tecnologias, elas ficam dentro do tabuleiro mesmo. Dentro do tabuleirão ali. E qual que é a sacada legal? Tem 2 custos sempre. Um maior, que é pra quem vai desenvolver pela primeira vez. Então, cada pessoa ganha um pontinho, vai ganhar a cartinha lá de um Scholar. Mas aí agora fica mais fácil pros outros desenvolverem. Legal. Que é um conceito muito legal que eu já vi na Europa Universalis e em outros jogos, assim, que tem isso. E é uma sacada boa, né? Outra maneira de você ganhar ponto é por muitas cidades. Então, cada múltiplo de 5 você também ganha uma carta de rei. E a última é por você navegar os mares, né? Então, a cada 7 mares que você tiver barquinho, você ganha ponto. Então, isso
abstrai bem simples a ideia de você ter múltiplos caminhos de vitória, né? Você fazer isso através dos pontos. Qual que é a diferença aqui? Os sistemas são muito simples, né? Porque você vai ter assim, ó, dessas 8 ações, 3 são para produzir os recursos. Tá, vou produzir ferro. Então você vai ver quantas cidades você tem que produzir ferro. As cidades são super simples, elas só produzem um tipo de recurso. Você conta lá, se tiver um templo, ela vai produzir 3 vezes mais, né? Eu produzo 3 ao invés de 1. Você produz mármore para fazer templo e fazer, como eu falei, ferro para fazer milite. Então você já tem as outras 3 ações que são de quê? Como gastar esses recursos, né? Sim. Uma ação de templo, gasta 5 mármore, bota lá, acabou. Tropa é tudo 2. Ah, é barco, legião, não importa, é tudo 2. E a tecnologia que varia, né, conforme ali o preço, né, se você for o primeiro ou o segundo. E aí você pode fundar novas cidades, gastando um recurso de cada, e também é o único jeito que você junta os 3 recursos, né. Sim. E as outras 2 ações que faltam no rondel é movimento. Aí você movimenta suas tropas, se você encontrar inimigo, você combate. O combate é igualzinho do Imperial, totalmente determinístico, 1 para 1, acabou. Só tem uma coisinha mais difícil, que quando você vai conquistar uma cidade, aí você tem que fazer assim um somatório da defesa da cidade, que sempre é muito simples, com as unidades que estão lá, super determinístico, só tem esse cálculo da força da cidade, que é bem simples também. E o jogo envolve isso, ele não vai ter nada além, né? Então tá tudo ali, ó, você tem civilizações, você tem caminhos de múltiplos, você tem a parte militar, você tem movimento, você tem intriga, mas é tudo num pacote com, cara, muita, aquela coisa, né? 2 folhetinhos de regra que isso porque era cheio de figura também, é muito simples. Cara, a gente jogou 2 partidas, né? Até jogamos ontem. Então, a primeira demorou um pouquinho mais, porque a gente tava ali meio se conhecendo. A segunda demorou 1 hora. Então, a gente jogar 1 hora um jogo de civilização, cara. Pois é. Eu acho que o jogo que se aproxima um pouquinho disso é aquele The Golden Ages lá que eu tive também. Perfeito, Zabu. Ia falar isso. Eu não joguei esse, mas a cara sempre fala do Golden Ages. Ó, cara, tem esse antique aí do McGurts também. E tem o Tempus. O Tempus também. Ah, o Tempus também. Eu acho que a gente fez um episódio, né? Você falou dele, verdade. Ele tá nessa outra guinada. Cara, eu particularmente, vou falar, preferia estar falando aqui do Sid Meier ou do Mega Civ, que é mais meu estilo. A gente trocou os papéis aqui. Pois né? é, não é verdade. Esse jogo é a cara do Lucas, cara, assim, perfeito, né? Porque é pouca regra, jogar bem e ainda assim dá pra você ver que tem estratégia, tem dinâmica. Cara, e assim, ó, dinâmico ao extremo. Tem algumas ações, é pegar recurso. Cara, é assim, ó, você fez situação, você vacilou, já é a tua vez de novo. Se você olhar no celular, você perdeu, cara. Então, é um jogo que te deixa preso na mesa pela dinâmica ser muito, muito ágil. Você não tem como desligar, porque toda hora é tua vez. Sim. As únicas ações que demoram mais é quando o pessoal move as pecinhas ou quando tá colocando tropa, né? Assim, coloca 2 aqui e tal. Assim, ó, delícia de jogo nesse aspecto. Então, como eu falei, eu prefiro jogar um Civ pesadão, né? Eu recomendo, assim, mas ó, como eu sei que nem todo mundo tem tempo pra jogar muito, né? Eu acho que é uma excelente pedida pra quem não conhece. É mesmo que você não tiver jogado nada do McGurts, cara, pra depois ali jogar o Imperial e ver aquela maravilha de jogo. E você sabe que eu conheci o Imperial porque eu passei anos procurando pelo Antique e nunca achei. Exatamente, essa história é muito boa. O cara me ofereceu o Imperial numa troca e eu me apaixonei completamente e continuo sem conhecer o Antique. Sei lá, depois de 10 anos procurando, precisando ir aí em Florianópolis. Ou você aqui em Belo Horizonte. Eu vou aí pra vocês. É um jogo muito legal, assim, ó. Demorei pra conhecer também mas recomendadíssimo aí, cara, porque eu acho que é um jogo que ainda é moderno, sabe? Mesmo com os designs de hoje. Porque ele é McGurts, né, cara? Ele é redondinho. Não, o cara é foda. Super bem desenvolvido, cara. Assim, não tem o que você falar. O que você pode falar é o que eu tô falando aqui. Beleza. Queria uma coisa mais parruda, mais complexa. Não, mas a proposta do jogo é ser um Civilization curto, num estilo euro, né? Bem, assim, focado na simplicidade de regras, sem ambiguidades, né? Uma coisa bem que alguns chamam de elegância, né? Não sei se pra todo mundo é esse conceito, mas é isso que o Lucas geralmente defende muito aqui no programa, que é esse conceito de você fazer jogos com poucas regras, mas com uma profundidade, né? Muito bom, galera, assim, um joguinho que daria pra ter um BGA, por exemplo, assim, ó, funcionaria igualmente. Pois é, né? Olhando de fora assim, porque eu já ouvi falar do Imperial, né? Também na época eu tava pesquisando mais. Mas eu acho que esses jogos são jogos, assim, que tem uma barreira. Eu não sei se é uma barreira de ser lançamento só lá de fora e que não tem um certo interesse por parte de publicação aqui, né? É verdade. Que parece jogos, assim, que seriam legais de pegar. Porque, sei lá, se o Trajan saiu aqui, que é muito mais pesado que ele, em teoria, assim, na parte mecânica, ele podia fazer um sucesso
negócio absurdo aqui. Essa editora lá dele, né, que eu achei ele é sócio, né, daquela PD Verlag, eles têm poucos jogos, mas são jogos, pô, cara, que tem reprint sempre, então só o Concórdia veio, né, e o Concórdia fez um belo sucesso, cara. O Imperial 2020 pois também, né, o 2030. É verdade, Mas esse aí foi uma campanha que teve seus erros naquela época, né, e queimou o filme, eu participei, daí eu cancelei porque não entregou. Isso. Daí eu recebi o jogo, daí eu tive que devolver porque eu falei, não recebi o jogo sem pagar, não vou ficar com ele. E eu nunca joguei. E o Imperial, o 2030, cara, ele é o mais feio, ele é o board que mais parece o War mesmo, então a galera não já vê, olha torto. Eu troquei pelo Imperial original, aí ele é mais charmoso. Mas eu penso assim, por exemplo, o outro jogo dele que é o Navegador, cara, faria muito sucesso aqui, porque tem muita gente jogando Euro agora, e é um Euro maravilhoso, velho. Assim, e também acho que o mercado tá mais aberto pra receber jogos mais pesados. Não só a galera que é entusiasta mesmo, mas tipo, pra galera que às vezes tá entrando, tá interessado assim. E os jogos dele é isso, né? É muito simples de regra, você vai apresentar pra muito mais gente, vai ver que ele vai rápido. E aquele sisteminha do Rondel, eu acho muito gostoso, cara, assim. Você depois vai pegando o jeito que o jogo tá ali. Pra mim é igual quando a gente falou do Chicago Express. O jogo vai sair na Matrix, assim, você vai vendo, o jogo tá ali, ó. Tá naquelas ações e otimizar aquilo. E no Rondel é a mesma coisa. Toda ação é boa. Pô, eu vou ficar fazendo uma por uma, você vai perder o jogo. Muita gente joga Imperial errado e eu tenho certeza que faz isso. Pois é, cara. Isso foi uma coisa que acho que muita gente assim, ficou com a impressão má do Imperial porque não sacou que o Imperial não é pra você jogar como War, né? Toda vez que eu vou explicar pra alguém, a primeira coisa que eu falo, o jeito mais garantido de você perder de forma humilhante é jogar que nem War. Mas sempre tem alguém que faz isso. O Antique, nesse sentido, é até mais fácil, porque ele não tem essa nuance do Imperial. Ele é clássico, assim, você vai fazer tropa, é pra bater mesmo, não tem outra coisa. Exatamente. Ele é direto ao ponto, não tem, cara, se eu vou fazer, quero vencer pela ciência, vou fazer ouro, vou pegar a cidade de ouro e vou tentar não apanhar pra quem a gente vai fazendo tropa. Acabou. É muito simples. Óbvio, como você vai fazer isso na frente dos outros. Como qualquer jogo de civilização, né? Se você vai por um caminho, você tem que, querendo ou não, ainda cuidar da retaguarda para algumas outras coisas. Porque senão se você só seguir aquilo e não se preocupar com as outras coisas, você vai ficar pronto pra tomar porrada. E eu acho que só pra fazer um fechamento, então, de pensando aqui, isso que é uma das coisas que mais gera, como é que eu vou dizer assim, interação, apesar do Mega Civ ele não ter, mas isso, essas múltiplos caminhos de vitória, ou você tem alguma coisa similar a isso que gera, você tem que ficar assim, não posso só pensar na vitória tecnológica, eu tenho que ver a vitória do outro cara ali também. Ele pode ter uma estrutura de um euro, se a gente for comparar, mas ele tem esse monte de elemento que não te faz, é impossível jogar sozinho, como você bem falou. Não tem como jogar um jogo de Civilization sozinho. É um baita estilo aí. A gente trouxe aqui 3 jogos que não são muito pra manter aqui nossa dinâmica do programa, né? São 3 jogos que não são conhecidos, né? São 3 jogos mais aí com sua idade e não são tão falados, né? Eu espero que vocês, quem nos ouviu até aqui, vai pegar 3 indicações aí, né? Dos mais variados escopos, né? Sim. Pra poder, a gente ainda citou outros aqui durante o programa. É um estilo que dá para falar muito, é uma preferência de muito board gameiro, né? Eu acho que tem um pezinho no Civ ali, porque o Civilization, mesmo de computador, não é nada mais que um grande jogo de tabuleiro automatizado, né, cara? É só mais um turno. É só mais um turno, cara. Aí você vai dali. Então foi excelente. Eu queria deixar aqui que esse é o nosso último episódio do ano, né? Então, obrigado a todo mundo que nos escutou e esse ano. Obrigado, Zabu, por ter aceitado aí fazer parte do time. Eu que agradeço. Tá sendo uma maravilha ter você editando e espero que você possa vir mais vezes pra falar também, que foi, cara, vou falar agora da minha parte, foi uma emoção hoje estar aqui, porque, cara, primeiro programa, já falei isso pro Zabu, né, que eu peguei pra ouvir podcast, que me ensinou a ouvir podcast, foi o Jogatina BG. Hoje eu tô aqui gravando com o Zabu e tá com a camiseta do Jogatina BG. E, pra mim isso tá sendo um auge. Virou meu pijama aqui. Mas também tá vindo um ápice pra mim aqui de poder falar de board game. E valeu mesmo. Eu que agradeço, porque, querendo ou não, o Toledo ele tem tipo um espaço no meu coração, assim, porque o cara é fantástico. E conversar também com o Lucas, assim, que é uma máquina. Eu falo máquina, assim, porque os caras são realmente uns demônios encarnados, assim, dos board games, tá ligado? Porque realmente os caras manjam demais. E também foi uma oportunidade de poder falar sobre jogos de tabuleiro, ainda mais falar do, talvez, meu top 2, só perde pro Twilight Imperium, porque esse jogo é fantástico. Enfim. E também, pra quem gosta de jogos de civilização, na época do Jogatina eu fiz vários vídeos e coloquei várias coisas erradas, como eu considerei Twilight Imperium como jogo de civilização, e realmente, olhando só a facção, talvez você pode até encarar assim, mas ele tem muito mais uma pegada diferente. Cara, vão atrás de jogo de civilização, Clash of Culture, The Golden Ages, enfim, dá pra falar um monte sobre esses. Quem sabe a gente faz uma parte 2 no futuro aí, quem sabe? Trazemos aí mais 3 joguinhos de Civ, Fica aí já no ar. Então, agradecer
agradecer os ouvintes aí pelo ano, né? Desejar um Feliz Natal aí pra todo mundo aí, suas famílias. Vocês também, meus amigos, vocês dois aí, né? A gente vai se falar ainda, mas fica aqui também registrado. Obrigado. Feliz Natal a todos. Opa, quer deixar uma palavra final aí, Zabu? Eu sei que pra você fazia tempo que você não gravava sobre board game, né? Obrigado por você ter gravado aí com a gente, cara. Pois é. Peço desculpas por ter começado um projeto e encerrado ele por conta de saúde mental, que foi o setup, mas... Cara, você fez isso certo, cara. É isso mesmo. Mas, novamente, eu agradeço a oportunidade de falar sobre jogos de tabuleiro. E meu recado mais importante é, cara, não seja babaca. Jogue, entenda que cada um gosta de um jogo diferente. O importante é você jogar e se divertir. Se você tá jogando pra só passar raiva, se o jogo não tivesse a proposta, você tá errado. Perfeito, cara. Lucas, tem alguma coisa pra desejar aí no final de ano? Não, concordo totalmente aí. Eu até acho que jogo bom é jogo que você xinga muito. Agora, se você tá só passando raiva aí, é um problema. Exatamente. Nacional. Mas é isso aí. Valeu aí, bom demais. Então fechou, galera. E voltamos aí em 2024. E descansem aí. E ficamos pra próxima. Um abração. Falou. Até mais. Tchau.